Bom dia, pessoal. Oi, Sora. Oi. Oi, Sura. Oi, oi. Oi, Sura. Abram as câmeras aí, gente. Abram as câmeras. Quero ver vocês. Oi, Sura. Oi. Espera, calma aí que eu já abro, que eu vou arrumar aqui no meu quarto. Já abro. A primeira aula de vocês hoje? Poucos alunos aqui na sala? Sim, Sora, é a primeira aula. A Tá. primeira aula. Entendi. Vamos esperar um minutinho para o pessoal entrar para a gente começar. Pessoal, só lembrando, tá? Deixa eu dar uns recadinhos antes da gente começar a aula. Ontem eu já fiz a média das 3 últimas semanas, já tá lá no portal, tá bom? Então, quem conseguiu média baixa aí nessas 3 últimas semanas, vamos se esforçar um pouquinho mais nessas 4 últimas aí para tirar a nota máxima, para poder dar uma média aí e não ficar de recuperação, tá bom? Então, essa semana, façam com atenção. As 3 últimas semanas aí, as 2 últimas eu vou fazer uma revisão de conteúdo de tudo que a gente viu na apostila esse bimestre. Então, são questões que eu tirei das tarefas, tá? As 2 últimas semanas, semana 10 e 11ª, são questões que eu tirei da apostila de vocês. Então, se vocês estudarem, ver lá as tarefas que a gente fez durante esse segundo bimestre, eu tenho certeza que as 2 últimas semanas todo mundo vai tirar 10, tá? Então, eu já fiz assim, para ajudar mesmo, porque eu vi aqui que tem alunos que precisa melhorar aí a média. Tá entrando na aula, tá ficando no chat, tá brincando. Então, vamos levar a sério agora essas últimas 4 semanas. Nós estamos na semana 8, tá? Então, hoje, depois da nossa aula, vocês já podem entrar lá e fazer a semana 8, quem não tiver mais dúvidas, ok? Então, hoje eu vou fazer uma revisão do que vai cair na prova e na atividade semanal de vocês, tá bom? Ô, Sora, Então, oi. mas daí na semana 10 e 11 você não vai fazer revisão? Vou fazer revisão, nós vamos revisar todas as tarefas que a gente fez durante esse bimestre. A gente vai começar lá na tarefa 15, vai até lá na tarefa 30. Nós vamos fazer uma revisão de tudo. Conforme eu vou falando sobre as tarefas, a gente vai anotando lá o que vai cair e o que não vai cair na prova, certo? Então, vamos prestar atenção aí na aula para a gente tirar nota máxima agora nessas últimas semanas para se recuperar, tá bom? Tirar uma da tela para ver quem está participando da aula. Então, vamos lá. Vou fechar aqui e nós vamos começar a compartilhar a tela. Vamos lá, revisão. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Todo mundo consegue visualizar? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Aqui, como é uma das questões que tem na prova de vocês, tá? Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Então, a questão tá falando assim, ó. Deixa eu abrir a tela aqui. Pessoal, abram as câmeras aí que eu quero ver quem é que tá participando da aula, por favor. Vamos lá, deixa as câmeras abertas aí, por favor. Então, vamos lá. Se traçarmos as diagonais AC e BD, vamos supor, ó, que aqui eu tenho, ó, o A, o B, o C e o D, tá? Não tá na figura, mas eu vou colocar aqui. Então, ó, se eu traçar a diagonal AC, que é essa daqui, e a diagonal AC e a diagonal ABD. No retângulo abaixo, nós chegamos à conclusão que... Aí vocês vão assinalar uma dessas alternativas. Vamos lá. O retângulo apresenta apenas ponto médio? O que vocês acham? Vocês acham aqui que na hora que eu tracei, apenas marcou esse ponto médio aqui?
Vocês acham que isso é verdadeiro? Não. É falso, né? O que ele tá? Ele tá dizendo aqui, ó, do ponto B até o ponto M, ele é congruente até do M até o D também, não posso dizer? E do AM até o MC também é congruente. Então, essa alternativa aqui é uma alternativa falsa, não só o ponto médio, ok? Agora, ele apresenta um ângulo reto sem diagonais congruentes? Não, aqui eu acabei de provar, ó, que esse B até o M aqui, que é meu ponto médio, ele é congruente ao MD, então eu já sei que é falso aqui. E também ele não tem apenas um ângulo reto, né? Ele tem 4 ângulos retos aqui, que são os cantos. Então, essa alternativa também é uma alternativa falsa. Agora, vamos lá. Os lados opostos dos retângulos são congruentes? Então, vamos pensar aqui, ó. Se esse lado aqui, ó, ele é congruente a esse, e se esse lado aqui, ó, ele é congruente a esse, isso é verdadeiro? Sim. Eles apresentam 4 ângulos retos aqui nos cantos? Também. E as diagonais são congruentes? Também. Acabei de provar aqui. Então, a alternativa verdadeira aqui, no caso, seria a letra C. Agora, vamos ver as outras alternativas que eu tenho. Os lados opostos do retângulo são congruentes e representam 2 ângulos retos? Ó, isso aqui já deixa minha alternativa falsa. Por quê? Porque eu tenho 4 ângulos retos, que são os cantos aqui, certo? Então, aqui já sei que ela é falsa. Ó, ele falou apenas 2. E aqui está falando, todo paralelogramo que tem diagonais congruentes não é um retângulo? Falso também, né? Por quê? Quem saberia me dizer? Ó, todo paralelogramo. Um quadrado é um paralelogramo. Um retângulo é um paralelogramo. Um outro paralelogramo que eu posso desenhar é esse aqui. Aí eu tenho o losango. E um quadrado também é um paralelogramo, porque eles têm 4 lados, certo? Então, alternativa falsa também. Então, se cair isso na prova, a alternativa seria essa dos 4 ângulos retos. Tudo bem essa questão? Pessoal, falem comigo. Sim, senhora. Tudo. Sim, Tudo. senhora. Então, vamos lá. Olha essa questão 2. Senhor, eu não gosto de ligar a câmera, mas eu estou participando. Quem é que falou isso? Quem é manga? Eu, senhora. Eu quem? O Lucas? Maracujá. Manga noite. Tá. Manganote. Então, vamos lá, o pessoal, ó. No trapézio, nós temos aí o trapézio DFG. Então, eu tenho aqui, ó, DFGF, tá? O segmento EF, ó, que é esse segmento aqui, ele é igual ao segmento GD. Ou seja, é igual a esse lado aqui. Então, esse segmento EF é igual a esse segmento aqui. Ele está mandando determinar a medida do x e do y. Quem se arriscaria a me dizer aqui quanto é que mede o x e o y? Vamos lá. Quem se arriscaria? Pois eu vou explicar como a gente acha o valor deles. Alguém se arriscaria aí em me dizer? Sora, o X, eu acho que é 60 graus. O Y, eu acho que também é 60 graus. Por quê, Julinha? Porque se a gente comparar, o EF é do mesmo tamanho que o D, que dá, tipo, na reta. Vamos supor que aqui fosse H, né? Aham. A gente poderia dizer que o EF seria igual a DH. Aham. Tá. E também porque DG é do mesmo tamanho que EF. Isso. Mas vamos pensar por um outro lado. Quem saberia me dizer qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Eu acho que é 180. Isso, 180 graus, muito bem. Se eu já sei que o DH e o DG têm a mesma medida, isso significa que eu também, ó, do H até o G eu vou ter a mesma medida, ou seja, aqui eu tenho um triângulo equilátero, ó, ele tem 3 lados de mesma medida, não tem? Então, eu já sei que se aqui dentro eu tenho que ter 180 graus, se eu pegar 180 graus e dividir em 3 ângulos, vai dar quanto para cada ângulo?
Ó, 180 graus dividido em 3. Vai dar quanto para cada ângulo? 60. 60. Ó, se deu 60 graus, eu já sei que aqui eu vou ter 60, aqui eu vou ter 60 e aqui eu vou ter 60. Como essa medida DH, ela é a mesma medida do segmento EF, significa que esse ângulo X aqui, ó, ele vai ser o mesmo valor do ângulo Y. Ou seja, se o Y vale 60, automaticamente o meu X também valerá 60. Então, a resposta certa aí seria quem? A B. Por quê? Porque se aqui, ó, eu peguei 180 graus dividido em 3 ângulos, deu 60 para cada um, significa que meu Y vale 60. E como eles são ângulos congruentes, né, que eles estão na mesma abertura, porque o segmento e o comprimento são congruentes também, eles vão ter o mesmo valor. Então, aqui, o X vai valer 60, tá? O X vai valer 60 e o meu Y também valerá 60 graus aqui, no caso. Por quê? Porque cada ângulo desse aqui é 60 graus. Tudo bem? Entendido esse aqui? Dúvida? Alguém ficou em dúvida? Não? Posso seguir? Senhora. Então, vamos para o próximo. Olha esse aqui. Sendo o ABCD um quadrado, calcule os ângulos da medida XY. E aí, quem saberia me dizer aqui quanto é que mede o X e o Y? Quem se arriscaria? Aqui, observem que eu tenho dois segmentos que são perpendiculares. Quando eu tenho um cruzamento, quanto que vale cada ângulo aqui? 90? 90 graus. Então, eu já sei que o Y vale quanto? 90 graus. Agora, observem que eu tenho o segmento do D até o ponto médio aqui, ele é igual ao segmento do ponto médio até o C. Ou seja, eu já sei que esse lado aqui, ó, ele é igual a esse. Esse lado é igual a esse lado é igual a esse. Ou seja, os meus segmentos aqui, ó, têm o mesmo valor. Bom, se eu tenho dentro, vamos pensar em um triângulo aqui, ó. Vamos pegar qualquer um desses triângulos aqui. Eu já tenho um ângulo de 90 graus. Qual que é a soma dos ângulos internos de um triângulo que a gente acabou de falar nesse aqui anterior? 180. 180. Eu já tenho 90. Quanto que falta para 180? Mais 90? Mais 90. Mais 90, só que eu tenho que dividir esses 90 que faltam em 2 ângulos. Então, quanto que vai dar para cada ângulo desse aqui? 45. 45. Então, quanto que vale o X? 45 graus? Isso. Por quê? Porque eu já tenho 90, mais 45, eu vou ter o total de 180 graus aqui dentro desse triângulo, certo? Então, ó, eu tenho aqui dentro o ângulo de 90 graus. Só que 90 é a soma do ângulo reto. Dentro de um desses triângulos tem que estar 180, certo? Ou seja, é 90 dividido para 2 ângulos, que é o que falta aqui, vai dar 45 cada um. Ou eu posso pensar de uma outra maneira. Cada canto desse daqui, ó, vale 45, não é? Não tá formando o ângulo de 45? Ó, eu posso pensar assim também, ó. Perdão, tá formando um ângulo de 90 graus. Como tá sendo dividido esse ângulo de 90 ao meio, cada um desses pedacinhos aqui vai valer a metade de 90, que é quanto? 45. Eu posso pensar assim também para resolver o meu exercício, certo? Dúvida nesse aqui? Então, ó, eu já sei que aqui dentro formou 360 graus, ou seja, 90 graus para cada triângulo. Cada triângulo tem 180 graus dentro, então eu já tenho 90 para 180, falta 90. 90 dividido em 2 ângulos aqui dá 45 para cada um. Então, a resposta aí seria aí o x igual a 45 e o y igual a 90. Tudo bem esse aqui?
Dúvida, pessoal? Vão tirar 10 na prova? Né? É isso aí. Bom, vamos lá agora, esse aqui, ó. Sabendo que o trapézio ABCD é isósceles de base AB e base CD, então eu tenho a base maior AB e a base menor CD. Determine o valor de X. E aí, como que vocês começariam resolvendo esse exercício aqui? Vamos lá. Sura. X mais 80. Observe que eles são ângulos de mesma abertura. Então, eles são ângulos congruentes. Um é igual ao outro. Como que eu faço para resolver isso aqui? Tá falando isso. Vai, eu vou, ó, vai fazer x mais 80 é igual a 2x mais 50. Deixa eu fazer a Sim, conta. mas lembra que eu falei em algumas aulas atrás, Luana, que quando a gente vai igualar x, a gente sempre pega o que tem maior x primeiro para igualar o outro, senão a gente no final vai ter que fazer a regrinha de sinal por 1. Então, nesse caso, primeiro eu vou pegar 2x mais 50, que o 2x é maior do que um x, concorda? Igual a quem? Igual a x mais 80, tá? Então, eu vou pegar esse ângulo aqui, ó, 2x mais 50, pegando esse aqui, e estou igualando ao x mais 80, que é esse ângulo aqui, tá? Então, vou lá. O que eu tenho que fazer agora com essa equaçãozinha aqui? Separar x de número normal. Isso, x no primeiro membro, 2x permanece. Esse x que era positivo, ele vem para cá? Fica negativo. Negativo. O 80 já está no segundo membro, permanece. E o que acontece com esse 50 que era positivo? Ele vem para o segundo membro? Negativo. Fica negativo. Isso. Agora eu tenho aqui, ó, 2x menos 1x vai sobrar quanto? 1x. 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 E agora 80 menos 50? 30. 30. Ou seja, o x vale 30 graus. Ó, esqueci de colocar 30 aqui. Grau aqui em cima dessas coisas. Deixa eu pôr uma bolinha como se fosse grau, que eu esqueci de pôr. Então, a resposta nesse caso aqui, x igual a 30 graus. Vamos ver se tá certo? 30 mais 80 dá quanto? 30 mais 80, que é o valor do x. 30 mais 80. 110 graus. Agora, vamos ver se aqui está certo. 2 vezes 30... 60. 60 mais 50, 110. Então, cada ângulo desse aqui vale 110 graus. Certo? Dúvida, pessoal? Dúvida? Não? Não. Não, senhora. Ótimo, maravilha. Todo mundo vai tirar 10, então. Ô, senhora, Agora, vamos ver você manda lá na Agenda Edu? Oi, bem? Depois você manda na Agenda Edu a revisão? Mando na Agenda Edu. Vamos lá, então, agora aqui, ó. Na figura M, nós temos o ponto médio do AC. Então, esse segmento AC aqui, ó, foi dividido ao meio, onde eu tenho o ponto médio aqui desse segmento. Deixa eu pegar outra coloridinha. Então, aqui eu tenho o ponto médio. Então, ele está dizendo que a figura, o M é o ponto médio do segmento AC. E o BC, AM, MD é igual a 5 centímetros. Então, vamos lá. O BC, daqui até aqui, eu teria um segmento igual o AM, que é esse segmento aqui, e o MD, que é esse segmento aqui. Então, eu já sei que esse lado mede 5, esse lado mede 5, certo? Então, ele está falando assim, ó, determine as medidas do ângulo AMD e DMA. Ele quer saber quanto que mede cada ângulo desse aqui, ó. Esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo e esse ângulo.
Então, eu tenho que pensar, AMD. AMD é esse aqui primeiro. Eu já sei que o M vale 80. Então, a resposta eu já sei que tem que ter um ângulo de 80. Só que como nós falamos no exercício anterior, quantos que eu tenho que ter aqui dentro mesmo para ter 180? 180. Isso. Então, eu já tenho 80. Quanto 50 que para falta? cada. Oi? 50. Por quê? 50 para cada ângulo, 100. 50 mais 50 igual a 100. 100 mais 80 igual a 180. Óbvio. Isso, muito bem, parabéns. Ó, então, eu tenho 50 com 50 dá 100, mais 80 deu 180 nesse triângulo. Agora, vamos pensar aqui, nesse outro aqui. Quanto que vale meia volta? Quanto que vale meia 180? volta? 180. Aqui eu já tenho um ângulo que vale 80. Quanto é que tá faltando aqui para 180? 100. 100. 100. Então, eu já sei que esse ângulo aqui vai valer quanto? 100 graus, certo? Se esse ângulo aqui vale 100 graus, esse triângulo aqui tem que dar 180, quanto que vai faltar para cada ângulo aqui do lado? 40. 80 divide por isso, 40. E isso, de 100 para 180, falta 80. Só que aí, dividido aqui em dois ângulos, vai dar 40 graus para cada um, não é? Ou seja, o triângulo DCM, eu vou ter um ângulo de 100, um ângulo de 40 e um ângulo de 40. E no triângulo AMD, eu vou ter um de 80 e dois de 50. Qual que seria a resposta correta, então? Qual a alternativa? Vamos, galerinha. Olha aqui a resposta. Isso, a questão A. Por quê? Porque eu tenho dois ângulos de 50 e um de 80. E o DMC, que é esse do lado, eu tenho dois ângulos de 40 e um ângulo de 100. Então, a resposta correta seria a alternativa A. Tudo bem esse aqui, pessoal? Dúvida nesse exercício? Ô, Sora, Oi. você sobe um pouquinho ali na quadra para eu tirar uma foto? Tá aqui. Obrigado. Vamos lá. Questão 6. Questão que caiu no Saresp, ó. Quanto ao lado de um quadrado? Ó, então vamos pensar num quadrado. Quando um lado do quadrado ele é multiplicado por 2, então o seu perímetro fica multiplicado por qual número? Ó, vamos supor que eu tenho um quadrado 2 por 2. Certo? Se eu calcular a área, ó, quando o lado de um quadrado é multiplicado por 2, o que que acontece com o seu perímetro? Vamos pensar aqui, ó. Se eu multipliquei esse lado por 2, o novo quadrado vai ser 4 por 4, certo? Se eu tinha aqui que comparar perímetro, ó, o perímetro desse primeiro seria 2 com 2 com 2, seria 8. E agora, se eu pegasse aqui e multiplicasse o lado por 2, qual que seria o perímetro? 4, 4, 4, 4 vezes 4 seria 16. Então, desse perímetro que era 8 para 16, o que aconteceu com o perímetro? Ele foi multiplicado por quanto para dar 16 ali? O 8 eu multipliquei por quanto aqui para dar 16? Por 2. Por 2. Então, a resposta seria aqui 2. Certo? Dúvida nesse aqui? Não. Ótimo. Eu vi que alguém escreveu no chat. Tem alguém perguntando alguma coisa? Não dá para eu ver. Não é pergunta. Vamos parar com as gracinhas então aí, hein, gente? Agora vamos ver esse aqui, ó. Observe o retângulo. Qual é o valor do segmento MA e as medidas das diagonais do retângulo? Aqui eu sei que o segmento DM, ele mede 17,5. Então, vamos lá. Do D até o M, vale... Pode pegar aqui uma canetinha. Não dá para ver. Tem que ser uma caneta escura, peraí.
Vou pegar a preta. Então, eu já sei que aqui ele vale 17,5. Certo? Do D até o M, tá? Daqui até aqui, ó. Ele vale 17,5. Ele quer saber qual o valor do segmento MA. Então, vamos lá. Do M até o A aqui, quanto que vai medir? Ele quer saber isso aqui, ó. Eu já sei que do B até o M vai valer quanto, se ele é congruente ao segmento DM. Quanto que vai valer? 17,5. 17,5. Isso, 17,5. E aí? Se eu quero saber quanto que vale do A até o M. Eu sei que do D até o M vale 17,5, do M até o B vale 17,5. Vamos ver as alternativas que eu tenho. Pessoal, se as diagonais são congruentes, quanto é que vale 17,5 mais 17,5? 35? Isso, 35. Então, eu já sei que 35 é o valor do meu segmento do B até o D. Vocês concordam comigo? Ó, do B até o D eu tenho 35, certo? Então, automaticamente, do A até o C, eu vou ter quanto? Se elas são segmentos congruentes. 35. Isso, 35. Como eu quero saber o valor do MA, e aqui eu tenho o ponto médio, tá dividindo 35 em duas partes iguais, quanto que vai valer aqui do A até o M? Qual que é a metade de 35? 17,5. 17,5. Gente, nem precisava fazer conta, era só a gente usar as propriedades. Ó, se eu tenho uma diagonal que ela é congruente à outra, automaticamente os segmentos têm mesmo valor, do ponto médio até ele. Por quê? Porque aqui, ó, tá vendo? Eu formei, ó, aqui eu tenho um triângulo equilátero. Eu já sei que cada lado desse daqui, desse triângulo e desse triângulo, ó, tem a mesma medida. Assim como o DC e o AB vai ter a mesma medida, 17,5. O que vai mudar é apenas o valor do BC e do AD, que é um pouquinho maior esse lado, ó. Então, esse lado aqui, ele vai ter a mesma medida desse lado aqui. E esse lado aqui, ó, como é um triângulo equilátero, aqui vai ser 17,5 também. Então, o segmento MA ou AM vai valer 17,5. O AC, 35. E o BD, 35. Qual que é a resposta correta, então? Letra C. Alternativa C. C, né? Ó, o AM vale 7,5, o AC, 35 e o BD, 35, ó. Então, a alternativa correta seria a alternativa C. Cuidado, ó, porque tá confundindo aí a cabecinha de vocês com esses números. Então, prestem atenção na hora de formar a alternativa correta aí. Viu que tem gente que tinha falado a letra B, ó. Não é a B, por quê? Porque o BD não vai... O BD, ó, ele vale 35 e não 17,5, hein? Cuidado. Agora, vamos ver esse aqui. Sabendo-se que o ABCD é um trapézio isósceles, se ele é isósceles, eu já sei que esse lado aqui é igual a esse. Para ser isósceles, eu tenho que ter dois lados de mesma medida, certo? Com as bases menor AB e a base maior DC. Determine o valor do X. Quem saberia me dizer aqui o valor do X? Se eles são congruentes, tem lados iguais, automaticamente o ângulo A vai ter a mesma medida do ângulo B. Se o B vale 160 graus e o A vale 8x, quanto é que vai valer o x aqui? Já dá para fazer de cabeça, nem precisa fazer continha, só fazer 8 vezes quanto vai dar 160. Opa, aqui tem que pôr grau também, que eu esqueci. Quanto que vai valer, gente? 20 graus. 20 graus. Isso, 20 graus, por quê? Porque 8 vezes 20... 8 vezes 20 aqui vai dar quanto? 160 graus.
Então, eu já sei aqui que o x vale 20 graus. Dúvida nesse aqui, pessoal? Então, é só eu pensar assim, 8 vezes quanto? Ó, de preto não dá, fica muito borrado. 8 vezes 20 dá 160 graus. Vou fazer aqui a correçãozinha do lado que fica melhor. Vou pegar lá 8 vezes 20 graus, que vai dar 160 graus. Então, é só olhar as alternativas que eu tenho e ver 8, que é 8x, né? 8 multiplicado por qual valor vai dar 120. Ou eu posso pegar e resolver pela continha do x, né? 8x tem que ser igual a 160 graus. Aí eu penso que número que eu multiplicar por 8 vai dar 160. Ou 160 dividido por 8, né? Pego aqui, passo 8 dividindo. O x aqui, então, vai dar 20 graus. Então, tem várias maneiras de chegar no resultado final nesse exercício aqui. Tudo bem? Dúvida aqui? Dúvida, pessoal? Não. Não. Não? De boa esse? Então, vamos para o próximo. Se um polígono tem todos os lados congruentes, então todos esses ângulos internos são congruentes. Vocês acham que isso é verdadeiro? Ó, se um polígono tem todos os lados congruentes, então todos os seus ângulos internos são congruentes? Vocês acham que isso é verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Porque não é porque o lado é igual que o ângulo vai ser igual. Sim. Agora, para mostrar que essa proposição é falsa, qual figura nós podemos usar aí para mostrar, para provar? Dessas que nós temos aí. Triângulo. Triângulo? Não? E se eu pegar um triângulo, ó, vamos lá. Vamos pegar. Se eu pegar um triângulo equilátero, quanto que vai valer cada ângulo dele aqui? 180 dividido por 3 vai ser 60. Aí E vai aí? ser igual. Vai ser São congruente. congruentes. Se pegar um isósceles, por exemplo, aí dá diferença. Sim, mas aqui nós estamos usando estas figuras aqui. Se eu usar esse triângulo aqui, eu já provei que é verdadeiro, então o triângulo tá fora. Não tá falando qual triângulo é, então o triângulo não dá. Isso, exatamente. Ó, o quadrado, eu tenho 4 ângulos de 90 graus. Eu posso usar ele para provar que é falso? Posso? Não. Não. Também não. Um trapézio. Um trapézio, eles têm lados congruentes? Ó, esse lado aqui é igual a esse? Não. Não. Já também não dá para eu provar com o trapézio. O losango, vamos pensar no losango. O losango, vamos supor que ele tem 4 lados, 4 centímetros de cada lado. Vocês acham que aqui, os ângulos internos dele vão ser congruentes? Você acha que esse ângulo vai ser igual a esse e esse ângulo vai ser igual a esse? Não. Não, né? Então, aqui eu já posso provar através do losango, ó. Por quê? Porque ele tem, ó, apesar dele ter lados iguais, quando eu pego ele, esse ângulo aqui, ó, essa abertura é diferente dessa abertura, tá? Então, eu só consigo provar que os ângulos não são congruentes através do losango. Por quê? Porque esses dois aqui, ó, da diagonal menor vai ter mesmo valor. E esse da diagonal maior vai ter outro valor. Então, são valores diferentes dos ângulos. Eles podem ter os lados de mesma medida, valendo 4. Porém, os ângulos internos não são congruentes. São ângulos de medidas diferentes, tá? E o retângulo, eu também não consigo provar. Por quê?
porque eles têm 4 ângulos iguais a de 90 graus. Tudo bem? E os lados aqui não são congruentes. Beleza? Então, a resposta aí seria o losango. Tudo bem? Esse exercício? Para a proposição ser falsa, tá, pessoal? É isso que ele quer saber aqui. Se fosse verdadeira, seria todos os outros. Beleza? Dúvida aqui? Pessoal, dúvida? Não. Não? Então, agora eu vou voltar aqui, ó, na apostila de vocês. Vamos fazer a correção rapidinha do Demonstre os Seus Conhecimentos, que ficou aí de tarefinha para vocês, para ver se vocês acertaram. Tudo bem? Peguem aí a apostila, página 62. Então, o que vai cair na prova de vocês é basicamente essa revisãozinha que eu fiz aí com vocês. Tudo bem? Não tem ninguém que ficou com dúvida? Depois eu vou mandar na Agenda Edu, vocês dão uma estudadinha nela para fazer a prova, tá bom? Então, vamos lá. Demonstre os seus conhecimentos. Na 1, tá falando para cada item traçar as diagonais e circule os quadriláteros que possuem as características descritas, ou seja, diagonais congruentes. Aqui, ó. Diagonais congruentes, ou seja, diagonais que têm a mesma medida. Então, olhando aqui, ó, se eu traçar na primeira uma diagonal aqui, deixa eu pegar uma canetinha. Se eu traçar aqui uma diagonal, o segmento AC é o mesmo comprimento da BD? Não, né? Eu já sei que essa diagonal aqui é maior. O mesmo acontece aqui no paralelogramo. Se eu traçar a diagonal AC, ela vai ser menor que a diagonal BD. Então, não são diagonais congruentes, são diagonais de tamanhos diferentes. No trapézio, se eu traçar a diagonal aqui AC, ela é maior do que se eu traçar a diagonal da BD. Então, não são congruentes porque têm tamanhos diferentes. O mesmo acontece aqui, ó. Se eu traçar BD e traçar o segmento AC, o AC vai ser maior que o BD. Agora, aqui, se eu traçar o segmento AC, vai ter o mesmo segmento do BD, aqui o mesmo tamanho? E aí? O que vocês acham? Não, né? Por quê? Porque onde cruza aqui o ponto médio, ó, a distância aqui do ponto médio até o ponto C é diferente do médio até o A. Para ser diagonais congruentes, todos os segmentos aqui tem que ser congruentes, né? Por exemplo, aqui no quadrado, ó, eu tracei o segmento HF e o EH, olha aqui onde que está o ponto médio. O ponto médio está aqui no centro. Então, eu já sei que do M até o H e do M até o F vai ser a mesma medida do M até o E e do M até o G. Então, para ser diagonais congruentes, do ponto médio até qualquer ponto da minha figura, eu tenho que ter a mesma distância. Esse lado tem que ser a mesma medida desse, a mesma desse e a mesma desse. Igual aquele exercício que a gente acabou de fazer lá na revisão, que era 17,5, 17,5, 17,5, 17,5. Lembra? Aqui, então, para ser diagonais congruentes, do ponto médio até qualquer vértice aqui dessa figura, tem que ter a mesma medida. Então, no caso aqui, ó, do A até o C e do D até o B, aqui eu tenho meu ponto médio. Então, esse segmento vai ter a mesma medida desse, que vai ter a mesma medida desse, a mesma medida desse, tá? Então, as únicas duas figuras aí que vocês teriam que circular seria a C e a G. Tudo bem esse exercício aqui? Dúvida nele? Não. Não? Não. Então, vamos ver agora aqui, ó. Diagonais perpendiculares entre si, que se cruzam no ponto médio. Então, nesse caso aqui, quais são as únicas? Ó, voltando, vai ser basicamente as mesmas, tá? Como aqui, ó.
Só que ele quer perpendiculares. Se ele quer perpendiculares, tem que formar aí ângulos de 90 graus na hora que se cruzarem aí e ter a mesma distância. Nesse caso aqui, nós vamos ter aqui, ó, o quadrado, né? Que vai formar aqui ângulos de 90 graus, ou seja, ó, são ângulos de 90 graus. E nós vamos ter aqui quem também, ó? O meu paralelogramo. Por quê? Porque ele vai formar aqui, ó, ângulos de 90 graus também, tá? Perpendiculares. Lembrando que perpendiculares tem que formar uma cruz e formar ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui, ó, tá vendo quando a gente traçou as diagonais nessas figuras? A única que formou uma perpendicular aqui na horizontal e na vertical foi apenas essa figura. E se a gente deitar o quadrado, ó, observem também que ele vai o quê? Ele vai ter uma perpendicular e vai formar aqui o ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, somente a letra C e a letra G. Tudo bem? Entendido? Então, para se cruzar no ponto médio e formar perpendiculares, lembrando que tem que ser na horizontal e na vertical e formar ângulo de 90 graus. Tudo bem? Essa daqui que a colega ontem mandou lá, a questão de que estava em dúvida. Então, aqui, pessoal, mostre as congruências dos triângulos das diagonais do quadrado. Então, aqui era só traçar a diagonal, né? Formaria lá o triângulo ABD. Ó, aqui o ABD, que seria esse, e esse ADC, que seria esse daqui da direita. Então, e colocar, ó, então seria o ADB, que seria esse azul aqui. Que é esse aqui de baixo, tá? E depois eu pegaria, deixa eu pegar outra corzinha para mostrar para vocês, o triângulo ADCA. Por que que eu peguei esses dois? Porque eles vão ter o AD em comum nas duas. Eu sempre pego dois triângulos que têm um segmento em comum. Nesse caso, o segmento AD, ó, tá nos dois. Tá? E aí, eu faço a congruência. Então, eu vou dizer lá que o AB vai ser igual ao CD, que é lado. Tô comparando esse lado com esse lado. Depois, eu tenho o segmento AD e AD, que é um lado em comum nos dois. E depois eu tenho a hipotenusa aqui, que é o BD, igual ao AC. Ou seja, esse lado vai ser igual a esse. Comparei também lado. Então, caso de congruência aí. Ele comparou o ângulo aqui. Peraí, então. Volta. Como ele pegou dois triângulos em comum aqui, ó, ele comparou o ângulo DAB, olha, ele pegou esse, deixa eu pegar a caneta aqui. Ele pegou esse ângulo aqui e comparou ao ângulo desse outro aqui, tá? Então, na hora que ele separou os triângulos, ele comparou o ângulo. Então, nesse caso, ele comparou o ângulo DAB, então ele pegou aqui, pegou esse triângulo, ele comparou esse ângulo, esse ângulo com esse ângulo aqui, o CDA. Então, é lado, ângulo, lado aqui, ele não comparou os lados congruentes aqui, por quê? Porque esses lados aqui estão separados na figura. Ó. Vejam que o BD, ele é diferente do segmento AC. Ó. Eles estão se cruzando, são diagonais congruentes, tá? Então, eles não estão comparando a congruência. Como ele pegou esse triângulo e esse triângulo, ele resolveu comparar os dois ângulos, o ângulo A e o ângulo D. Então, caso de congruência, lado, ângulo, lado. Tudo bem? Esse aqui? Sora. Oi. Mas como que eu sei quando que eu comparo o ângulo e quando comparo o lado? Então, nesse caso aqui, ele comparou o ângulo, ou é Júlia que tá perguntando? É. Ó, Júlia, ele comparou o ângulo aqui, ó, sabe por quê? Porque observe que ele pegou esse triângulo, ó,
ADB, que é esse primeiro aqui. Depois, o segundo, ele pegou ADC. Como esse lado aqui, o AC e o BD, são congruentes, o que ele fez? Ele pegou e comparou esse ângulo com esse ângulo aqui, que são esses dois ângulos separados aqui. Por que ele não comparou esse lado aqui? Porque são diagonais, esses lados são as diagonais que foi traçadas aí, tá? Então, ele não comparou, por quê? Porque ele quis provar no final que as diagonais eram congruentes, que tinham o mesmo tamanho, mas eles não estavam comparando um triângulo em cima do outro, ele estava comparando ângulo aqui, ó. Ele pegou e comparou esse ângulo com esse ângulo. Então, sempre que tiver um ângulo igual ao outro, tipo, mas o B e o C não conta porque eles são iguais por causa da diagonal, né? Porque eles são as diagonais. Ele não comparou as diagonais, ele deixou as diagonais de fora, os lados das diagonais de fora e comparou os outros, certo? Ah, entendi, Sora. Obrigada. Agora, esse aqui são ortogonais. Então, sabendo que o quadrado é um paralelogramo, sendo assim, as diagonais encontram-se no ponto médio. Portanto, o segmento AM, MC, DM e MB são iguais. Lembra que eu falei que tem todas as mesmas medidas? Então, logo aqui, nós vamos comparar os lados. Por quê? Porque eu tenho 3 lados congruentes aqui. Eu não tenho nenhum ângulo, um sobreposto do outro nesse caso. Então, eu vou calcular lado, lado, lado nesse caso. Porque eu não tenho nenhum ângulo sobreposto, como se fosse esse aqui, um triângulo em cima do outro. Certo? Esse aqui, se eu viesse aqui em cima, o D ficaria em cima do D e o A ficaria em cima do A. Se eu colocasse puxasse esse triângulo para cá. Por isso que ele comparou os ângulos. Agora, nesse caso aqui, ó, são triângulos separados. Esse é separado desse. Então, eu sei que eu estou comparando esse segmento com esse lado com esse, e o que sobrou, esse lado com esse. Então, eu estou comparando o que aqui? Lado, lado, lado. Certo? Sora, mas isso depende muito do jeito que ele escolheu, né? Aqui, nesse caso, tá mostrando os ortogonais. Isso quer dizer o quê? Ele está provando que a medida dessas diagonais aqui, quando eu traço o ponto médio, todas elas possuem o mesmo tamanho, quando falo em ortogonais, tá? Então, aí eu posso separar 2 triângulos. Eu poderia pegar esse daqui com esse daqui, que daria a mesma situação, certo? Aqui não importa o lado, importa que um do lado do outro, um de frente ao outro, um lado em comum entre eles, que é o BD aqui, tá? O DB e o BD são lados em comum. Bom, eu acho que não vai dar tempo, gente, de fazer a correção dos outros. Eu vou depois mandar para vocês esse sprint aqui lá no... Vou só comentar do 4, ó. Tá vendo o segmento DE? O EB vai ser o mesmo tamanho, concorda? Se é uma diagonal e aqui tem o ponto médio, tá dividindo esse segmento em 2 partes iguais. Se aqui é 20, do D até o E, do E até o B também vai ser 20 graus. Ou, perdão, 20 centímetros aqui. E do E até o C é 30, automaticamente do E até o A, o Y seria 30 também, tá? Então, aqui é a propriedade que a gente falou. Como eu estou dividindo, quando cruza as diagonais é no ponto médio, isso significa que está dividindo o segmento em 2 partes de tamanhos iguais. Se aqui do E até o C eu tenho 30, do E até o A vai ser 30. Se do D até o E aqui eu tenho 20, do E até o B eu vou ter 20 também. Aqui as diagonais não têm mesmo tamanho, por quê? Porque eu estou fazendo a diagonal de um paralelogramo, então são diagonais de tamanhos diferentes. Só dá certo das diagonais serem de mesmo tamanho, esse lado com esse, quando eu tenho um quadrado ou um retângulo, tá bom? Então, vale a propriedade para o quadrado e para o retângulo. Qualquer outra que eu tenho diagonais de tamanhos diferentes, não vale a propriedade dos 4 terem o mesmo tamanho. Tudo bem? Então, vai ficar para vocês fazerem aí a tarefinha 21. E não esqueçam de, até domingo, fazer a semana 8 lá no portal do Moodle.
Eu vou mandar depois lá na Agenda Edu para vocês as questõezinhas que a gente fez a revisão. Estudem aquilo lá que eu tenho certeza que vocês vão tirar 10 na prova. Tudo bem? Beleza, Sora. Beijo para vocês. Beijo, Bom final de beijo. semana. Até segunda-feira. Boa prova para todos. Façam com Tchau. atenção Obrigada. o tempo, hein? Sora. Tchau, gente. Obrigada, Sora. Professora! Alô,